Quando o rio corta, corta-se de vez o discurso rio que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque, no poço dela mesma. E por que assim estanque, estancada? E mais, por que assim estancada? Muda. E muda porque com nenhuma se comunica. Porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água, porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para se refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grande eloquência de que cheia lhe impondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muitas águas em fios, para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço. Em frases curtas, então, frase e frase. Até a sentença rio do discurso único, em que se tem voz, a seca ele combate. João Cabral de Melo Neto, Rio sem discurso. Bom dia a todos os professores que estão nas diretorias de ensino, os professores coordenadores, os professores PCNP do Núcleo Pedagógico, que estão aí nos assistindo na diretoria e também por streaming. Gostaria de apresentar aqui ao meu lado a professora Lilian Passarelli, que está conosco hoje. É professora dos estudos pós-graduados da PUC São Paulo, em língua portuguesa, e também em educação. O programa é Formação de Formadores. Também faz parte do grupo de pesquisa, né, de língua portuguesa na PUC, na mesma instituição. Queria agradecer a professora que está conosco. Veio trazer muita orientação para o nosso trabalho com produção textual. Bom dia, professora Lilian Passarelli, seja muito bem-vinda. Os professores estão todos ouvidos, né? Esperando, aguardando ansiosamente a palavra da professora. Bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar aqui, porque é mais uma oportunidade de nós conversarmos a respeito de uma das minhas paixões, que é a produção textual. E quando tratamos de produção textual, nós temos uma frente muito complexa para pensar, porque, na verdade, quando a gente coloca um título, formação de formadores, ensino de produção textual, investindo no projeto de dizer do estudante, nós estamos pensando na possibilidade de que essa nossa conversa, as nossas sugestões, possam reverberar com as crianças. Afinal de contas, nós somos professores, somos formadores, e é para eles que nós temos de investir o nosso trabalho, né? De aprimoramento, de reflexões, de trocas. Não vou falar grandes novidades, todo mundo já sabe, e talvez algumas coisas sistematizadas de uma forma diferente, mas a produção de texto, desde Aristóteles, ela segue os mesmos preceitos, sempre atendendo um público-alvo, né? Então, Ângela, muito obrigada, viu, pela oportunidade de poder falar com os professores sobre esta paixão, que, na verdade, depende de vários assuntos. Porque se nós vamos trabalhar com a produção de texto, o ensino da produção de texto, nós temos de pensar, teoricamente, de onde nós vamos tratar. E essa perspectiva socio-interacionista e a concepção de linguagem são os carros-chefes que vão nos dar os subsídios, mas eles não são apenas o esteio total. Falar de produção de texto para um alunado que às vezes está meio desgastado, ele fala, nossa, redação, quantas linhas, é para nota, aquela coisa que a gente já tem lidado com ela há tantos anos, né? Nós precisamos partir de outras perspectivas, não são novas, mas são outras. Por exemplo, mostrar para os meninos as funções da linguagem e a dificuldade inerente ao ato de escrever. É impossível não trabalhar sem mostrar essas funções da linguagem para os alunos
e o ato de escrever, uma vez que nós temos justamente a tarefa de trabalhar o processo da escrita. Normalmente, na sala de aula, nós temos 50 minutos, produção de texto, damos os textos, motivadores, damos a proposta, os meninos têm de escrever e apresentar um produto naqueles minutos da aula, né? É complicado, porque a gente sabe que escrever não é assim, né? Nós dependemos de um processo, e esse processo, todo mundo que escreve, o que quer que seja, precisa segui-lo, para ter um produto relativamente satisfatório. Então, hoje nós vamos investir um pouquinho no processo da escrita e suas etapas, para que a gente possa intervir ativamente durante o processo de construção do texto dos meninos. Não é apenas dizer, vamos lá, façam o texto, dá uma produção, dá a proposta. E o professor fica esperando e, às vezes, aflitivamente, só falando, olha, a gente acaba gerenciando o tempo e não a produção do texto. Então, para a gente pensar nessa possibilidade toda, nós temos de conhecer as especificidades de gêneros e tipos que vamos solicitar para os alunos, né? Se eu vou pedir um artigo de opinião, por exemplo, eu tenho que conhecer essa estrutura desse texto, o ponto de vista linguístico que vai ser priorizado para construir esse texto, não é isso? Então, nós temos de dominar essa perspectiva dos textos que vamos solicitar e corrigir, né? A avaliação como aprendizagem é outro foco importantíssimo, porque corrigir apenas a superfície do texto, só com a preocupação da gramática normativa, não vai ajudar muito, né? É óbvio que ela tem seu valor, ela tem que ser corrigida, mas não é tudo. A produção de texto depende de muito mais coisas do que a mera superfície do texto. Por isso que nós chamamos a atenção de vocês para essa avaliação como aprendizagem. É mais um momento de o texto ser avaliado para que ele possa, que o menino possa se apropriar do que o professor aponta e aprimorar a sua própria produção. E isso quer dizer que as grades de correção vão fazer uma parceria, essas grades das quais vocês já se valem para corrigir os textos, elas vão estar nesse pedaço aqui. Eu uso as grades para minimizar a minha subjetividade, para pensar todas as etapas do processo da escrita e não só no aspecto da gramática normativa, né? Então, quando a gente usa as grades e pensa na avaliação como aprendizagem, obviamente eu estou dentro dos pressupostos da avaliação formativa, né? E pensar nessa função que o aluno percebe o que está fazendo para melhorar é um dos aspectos importantíssimos, né? E um outro investimento que eu acho que a gente precisa dar muita atenção é a devolutiva que nós fazemos ao estudante. Porque o que acontece? O estudante, quando ele pega um texto corrigido com o professor, que só aponta erros de superfície de texto, ele fica meio desestimulado. O indicado é que esse aluno entenda o ponto de vista do professor sobre o conteúdo dele, sobre a história, se for um texto narrativo, sobre aspectos da produção mesmo, e não só de gramática, né? Esse trabalho interventivo do professor é aquele que, quando o menino entrega a primeira versão do texto, o professor corrige, conversa, devolve e pede para o menino aprimorar. Nós vamos ver isso com mais vagar. Sempre, sempre, sempre investindo no projeto de dizer do estudante. O que eu chamo de projeto de dizer, nós já vamos ver, ele é essa perspectiva de o aluno obter o efeito de sentido daquilo que ele pretende mesmo dizer no texto, né? O projeto de dizer também está na oralidade, é óbvio, mas é importante que a gente perceba que esse efeito de sentido que o menino almeja seja de fato alcançado. E a mediação do professor é sine qua non para galgar isso. Agora, a gente sabe perfeitamente que investir em formação é falar de saber. E esses saberes e dimensões da prática vão nos nortear agora
em relação ao que eu tenho de pensar em relação a essas dimensões da prática, porque a teoria é importantíssima, mas ela desvinculada da prática, ela fica no papel e ela não tem sentido. Então, quando conciliamos teoria e prática, temos uma outra perspectiva. Mas para mexer nessa coisa que não é tão simples, nós precisamos nos apropriar do que são esses saberes, o saber fazer e o saber ser. Né? Então, se nós pensarmos, em primeiro lugar, nos saberes, nós vamos pensar nos acervos teóricos, na teoria, portanto, que vai sustentar o meu conhecimento, eu como professor. Então, não é isso eu pensar no aluno como um detentor de saberes nato. Não, eu preciso investir em mim para poder ajudar esse menino a ter o seu próprio projeto de dizer e sustentá-lo. Esse saber é construído também no exercício da prática, na minha sala de aula, na minha formação continuada. E o saber fazer já vai ser, obviamente, a aplicabilidade desses saberes, de modo que eu possa fazer com que a produção de texto, que é o nosso caso de hoje, tenha um super investimento em benefício do aluno, tanto para a vida social como para a vida acadêmica, né? E para nós, para a nossa vida profissional. O saber ser é o nosso papel social como professores. É muito ingrato a gente pensar que nós não temos um papel social, que nós somos apenas reprodutores de um saber já constituído. De jeito nenhum. Nós temos nós temos que ter uma predisposição de nos revermos como mediadores e nos assumirmos assim. Então, quando a gente fala de produção de texto, não adianta só pedir para o aluno fazer isso, aquilo outro. Qual que é o papel do professor como mediador dessas aprendizagens? Então, se a gente pensar nessa teoria fundamentando a prática na sala de aula, nós podemos pensar de antemão numa perspectiva teórica baseada em modelos e teorias socio-interacionistas, já que nós estamos partindo do pressuposto de que a linguagem vai ser mediada para ter interação com alguém. Né? Nós temos também a perspectiva das abordagens todas metodológicas desses modelos de ensino de escrita e de leitura também, por que não, pelo aspecto interativo. Né? E, obviamente, sempre pelo processo. Então, tanto escrever como ler são processos de construção de sentidos. Não é você bater o olho e ter uma prestidigitação do além e, de repente, conferir sentido. Mas não, é você construir mediante etapas. E, portanto, nós precisamos estar sempre ancorados numa dimensão social em que a língua escrita é tida como objeto cultural e que tem suas funções sociais diversas, né? Então, é uma abordagem que, antes de a gente dar a proposta para o aluno, nós temos a ideia de fazer com que ele perceba que a escola vai atender às suas incumbências voltada para a vida em sociedade. Por isso que nós vamos agora tratar justamente das incumbências da escola, que, grosso modo, partem de formar sujeitos cujo letramento promova a significativa participação sociocultural, que é a interação com mais sucesso na vida escolar e na vida em sociedade. Propiciar situações favoráveis ao desenvolvimento dessa proficiência, tanto em leitura como em produção escrita, é outra incumbência da escola, e não só do professor de português. Todos sabemos que leitura e escrita são compromisso de todas as áreas. E, portanto, né, Ângela, essa que é um dos nós, né, porque às vezes as pessoas jogam para as costas do professor de português, não, ele não ensinou a ler, o menino não sabe ler o enunciado da minha disciplina. E não é bem isso. É incumbência, sim, de todos nós, principalmente os professores que elaboram as provas, né, como é que eles vão escrever as provas. E a gente precisa pensar também, como incumbência, essa fomentação da emancipação dos sujeitos, para que eles sejam capazes de construir e gerir seu próprio projeto de dizer. E isso tudo, obviamente, se dá pela linguagem.
Então, a linguagem agora é o nosso mote. Como é que nós vamos conceber a linguagem? No material que vocês receberam no diário de bordo, vocês têm aí algumas complementações de natureza não só teórica, mas também algumas reflexões sobre esses aspectos teóricos que nós vamos mencionar agora. A concepção da linguagem, por exemplo, ela precisa ser entendida como não só como forma, mas como interação. Ela é um processo, uma forma de interação, que, pensando como se fosse um processo interacional entre sujeitos que usam a língua em suas variedades, ela tem várias funções. Então, normalmente, nós pensamos assim, para que você usa a linguagem? Para comunicação. Não, isso é um pedacinho. A linguagem é usada para comunicação, para exteriorizar pensamentos, para informações, e, mais do que tudo, o que eu acho que é o mais interessante é realizar ações com o outro e sobre o outro. Esse é o poder da linguagem, que às vezes a gente descura de mostrar para os alunos. A linguagem é tão importante de ser trabalhada em sala de aula e os alunos conscientizados dessa importância para que eles percebam que é pela linguagem que alguém pode ser culpado ou inocentado de um crime, porque o crime ficou lá para trás, o advogado quando usa, né? O cartório quando diz, e eu os declaro marido e mulher, todo mundo acredita, leva a sério, pega tudo por escrito, são palavras. E essas palavras têm uma importância fundamental. Então, nós temos essa mediação da linguagem mudando o estado das pessoas, mudando o estado de coisas, né? Então, quando a gente fala em forma de interação, nós temos de pensar na produção textual ligada à vida em sociedade. Não adianta eu descurar disso, eu tenho que pensar na vida em sociedade, para que as aulas e a produção do texto tenha um respaldo com a vida de verdade, né? Então, desde lá atrás, a gente trabalha, desde quando o professor João Vanderlei Geraldi fez aquele livro, O Texto na Sala de Aula, e já fez 30 anos o livro ou mais, nós temos essa perspectiva de trabalhar com diversos textos em sala de aula. Não se falava gêneros na época, nós falávamos de diversidade de textos. Mas isso vem se aprimorando, graças a Deus, agora as pessoas já se conscientizaram, os textos diferentes já estão na sala de aula, não só para a escrita, mas para a leitura também. Mas isso é importante sempre que a gente pense nesse projeto interacional com temas que sejam solicitados aos alunos que tenham relevância social. Nesse processo, nessa concepção de linguagem, nós temos que pensar na gramática como meio, não como fim em si mesma. Então, não podemos pensar naquela perspectiva de uma gramática que vai comandar a correção do professor, que o aluno só vai pensar em não errar a gramática, mas ele descuida da produção do texto como um projeto de dizer, né? Quando a gente fala em temas de relevância social, nós temos de pensar num saber mais amplo, que é um saber sobre o mundo. É impossível que as pessoas não escrevam sem ter essa correlação com a vida em sociedade. Então, não adianta só dominar a gramática, mas todo esse complexo tem que vir à baila na hora da produção do texto. E o professor mediando tudo isso, obviamente. Se a produção do texto está ligada à vida em sociedade, nós temos de pensar que todo gênero de texto se produz nessa sociedade e tem uma finalidade dentro dela, né? E como é que fica o ensino disso tudo? Aí nós temos de pensar, e essa é uma sugestão que a gente dá para vocês, das funções sociais da escrita. Nesse material que vocês receberam, existe um quadro que contempla essas funções sociais da escrita, que é um quadro que mostra, na coluna da esquerda, como vocês estão vendo, a função e na coluna da direita o gênero. Então, se eu quero, por exemplo, fornecer e obter informações e resolver problemas práticos do dia a dia, olha quantos textos eu vou produzir. Cheques, ofícios, memorandos, tem ali uma série de textos que se correlacionam com essa função social.
Se eu quiser partilhar minhas vivências, eu uso os textinhos no WhatsApp, eu uso depoimentos em todas as redes sociais, eu uso os blogs, eu escrevo ao editor-chefe de um jornal para partilhar minhas vivências. Vocês têm aí uma série de funções, todas elas abrangendo justamente essa dificuldade que é inerente ao ato de escrever. Por isso que nós temos de, nas propostas que apresentamos aos alunos, ter muito claro tudo o que nós vamos solicitar. E é, logicamente, com base nessa proposta que eu vou corrigir o texto do aluno, né? Então, duas coisas importantíssimas para começar a gente pensar em mudar um pouco a nossa prática. Mostrar as funções sociais da escrita, que são inúmeras, esse quadro é só um exemplo, poderia ser bem ampliado, e também pensar na dificuldade que faz parte do ato de escrever. Porque, principalmente para os escritores conceituados, nenhum deles diz que é fácil. Eu nunca vi um bom escritor dizer, é fácil, eu tenho facilidade para escrever. Né? Quem diz isso não sabe direito o que é a escrita. Na verdade, esses depoimentos dos escritores vão nos ajudar, vou ler uns dois para vocês, a gente perceber como é difícil escrever. E isso tem que chegar no aluno, porque o aluno vê o texto produto, pronto, vê um livro, ele acha que aquilo é um passe de mágica. E não é, né? Tem muito investimento em relação ao processo da escrita. Essa aqui é a segunda fase do nosso quadro. Vocês têm aqui até para passar o tempo, para horas de lazer, produzir literatura, enfim. Nós temos várias perspectivas em relação a isso. Todos esses produtos vão evidenciar o que há de dialógico e interacional na linguagem e a própria finalidade da escrita, ou seja, um ato de interlocução em situações sociais em que a língua é tida como um fenômeno funcionalmente heterogêneo. Falar da complexidade do ato de escrever é um bom mote para começar a conversar com os alunos antes de aplicar a produção de texto. Perguntar o que eles acham da escrita, né? Você acha que é fácil? Você acha que é difícil? Por que você... não gosto. Por quê? Né? Aquecer as turbinas de um jeito diferente. Porque sempre, desde o início do processo da escrita, a gente está pensando numa relação interativa entre interlocutores, que podem ser fictícios ou reais, né? E sempre que a gente pensa nesses interlocutores, a gente está mostrando para o menino que a produção do texto escrito está diretamente relacionada ao conhecimento de mundo e, obviamente, ao desempenho linguístico desse redator. O que isso implica? Implica que a gente escreve de acordo com as ferramentas de que dispomos. Então, se o meu repertório for exíguo, eu tenho uma produção limitada, né? Se eu tiver um repertório mais amplo, eu vou ter mais ofertas de onde eu tirar ideias e sugestões. Agora, se vocês pensarem que a elaboração de textos exige esse trabalho de interligação dos elementos temáticos, das regras da língua, associado à articulação lógica e à seleção adequada de conteúdo, tanto da forma em atenção ao projeto de dizer, isso não é uma coisa simples que eu possa dizer, olha, é fácil escrever. Escrever não é fácil. Então, se eu tenho de dar aula de produção de texto, eu tenho de investir em mim e no meu aluno, para que os textos saiam mais satisfatórios. Investir nesse projeto de dizer do aluno implica que ele consiga, com autonomia e com adequação ao contexto em que está sendo solicitada aquela produção de texto, que ele alcance o que ele pretende, né? Que ele não queira dizer uma coisa e obtenha outra. Isso é importantíssimo. Esse uso intencional do repertório do aluno, quando ele não o tem, é papel nosso, de professores, de produção de texto, auxiliarmos na construção desse repertório.
Então, muitas vezes, a gente só dá nós vamos escrever, que dia é hoje? Dia do índio. Então, vamos escrever sobre o índio. Não, se é sobre o índio, mas o quê? Nós temos tanta coisa sobre o índio. Vamos pegar um trecho, vamos ler sobre a cultura indígena, vamos fazer um trabalho diferente, fomentado por uma conversa, por uma troca com professores, com alunos, né? E assim a gente vai conseguindo alguma diferença para chegar lá e pedir a produção de texto e o menino dizer, eu não sei nada disso, né? Usar a língua de forma satisfatória implica essa adequação ao contexto. E, obviamente, se eu penso nessa adequação, eu vou pensar na escrita como um processo. Essa perspectiva processual, portanto, implica ações de intervenção, que vão admitir a revisão de rota, o ajuste do foco e a decisão do que mudar, do que manter para sustentar o projeto de dizer do aprendiz. É interessante que, quando a gente fala assim, trabalhar pelo processo, é uma questão de sim ou não? Jamais. É prever revisão de rota, sim. É investir nesse projeto de dizer, ajustando à medida em que ele é construído, né? A ressignificação do processo da escrita e do ensino, portanto, precisa sofrer algumas sugestões. Por exemplo, em relação a alguns escritores falando sobre o processo deles para escrever. E eu vou pedir para vocês permitam que eu leia aqui, eu só vou ler 2 deles. Então, vamos retomar a fala do Toreiro, que faz para a gente a explicação sobre como eles produziram o livro em duplas. E eles escrevem, eventualmente, sempre em parceria. Nosso método, quando a gente trabalha em dupla, é que um de nós faz uma primeira versão, geralmente o Marcus faz uma primeira versão. Eu pego o que ele fez, refaço tudo de novo, até o fim, reescrevo. Aí ele pega e reescreve. E nisso a gente vai conversando muito. Tem que matar tal personagem, ele está chato. Este aqui pode crescer. E depois de fazer várias vezes esse vai e vem da história, que a gente vai mudando muito, a gente faz algumas versões conjuntas. Imprime, põe na frente, e aí vai lendo em conjunto. Vai vendo o que é que está ruim, o que não. Refaz os capítulos na hora. E é nessas horas que a gente dá um grande salto. A gente vai mudando muito. E depois eles disseram para mim o seguinte, que além dessas correções, dessas revisões individuais, Terra Papagaio sofreu 13 revisões conjuntas. Então, vocês reparem, é um processo de muito investimento, principalmente na questão da revisão, né? Que é onde a gente pode dar o pulo do gato de verdade. O outro depoimento que eu vou ler para vocês é do José Saramago, apenas. Ele diz assim, após um princípio hesitante, sem norte nem estilo, à procura das palavras como o pior dos aprendizes, as coisas parecem querer melhorar. Como aconteceu em todos os meus romances anteriores, de cada vez que eu pego neste ensaio sobre a cegueira, ele estava produzindo ensaio sobre a cegueira. Tenho vontade de voltar à primeira linha, releio, emendo e releio com uma exigência intratável que só se modera na continuação. Então, essa hesitação inicial de um Saramago, e nós queremos que o nosso texto saia bom de primeira, é muita audácia da nossa parte, né? Se eles leem, releem e reproduzem várias vezes o trabalho, é impossível que a gente não pense nessa forma de pensar no texto como um processo. Não dá para fazer de uma sentada só. Por isso, a gente tem de pensar no ensino da escrita como um processo de construção que deixa a higienização para a mediação do ato de escrever. É um salto. A higienização é aquela preocupação de só limpar o texto. É uma metáfora que a gente usa para criticar, inclusive, com essa metáfora, a preocupação exacerbada com a superfície do texto, apenas com a gramática, né?
Se a gente vai passar da higienização para o processo da escrita, a gente precisa propiciar ao aluno momentos de reflexão sobre esse processo. Por isso que é interessante a gente dar o início mostrando as funções sociais da escrita, depois mostra essa dificuldade do ato de escrever, e aí nós passamos a explorar um pouco essas etapas do processo. Porque quando nós falamos que nós precisamos investir no processo, a higienização da escrita, que diz respeito aos problemas de superfície textual, sempre calcado nessa noção de certo e errado, esse prescritivismo de práticas, uma correção ortodoxa, difícil e, às vezes, totalmente sem cabimento em relação ao conteúdo do menino. Ele é importante para clareza e manutenção do foco, né? O processo da escrita, quando a gente pensa em falar do processo como solução de problemas em etapas, isso quer dizer que nós precisamos pensar nessas 4 etapas: planejamento, tradução de ideias em palavras, revisão e escrita e reescrita, que era, e editoração, né? Quando a gente pensa nessas etapas todas, nós temos de investir nelas e sempre temos como retaguarda o guardião do texto. Quando eu propus explicar para as crianças de 8º ano sobre o processo da escrita, eu falei dessas etapas, expliquei, mas fui vivenciando junto com eles. E expliquei que tem um monitor, é uma espécie, eu chamei de guardião do texto, daí o formatinho de nuvem, que ele é um elemento de vigilância, que toma conta do nosso texto o tempo todo. Ele se baseia no bom senso, na intuição e nos sentimentos. Então, por isso que a gente sempre diz, o bom senso é a realidade concreta, a intuição é o mundo das possibilidades e os sentimentos são os valores pessoais. Isso tudo entra na produção do texto. Por isso que nós precisamos dar atenção e tempo para esse aluno poder produzir. O planejamento é a etapa que mais merece investimento. Quando vem o contexto da tarefa pela proposta de produção, né, e os textos base, nós percebemos que nós temos de levar em conta para quem se escreve, de que lugar se escreve, qual a finalidade do texto, onde é que ele vai circular, em que suporte ele vai ser publicado, ou transcrito, ou lido para os alunos, em qual gênero ele deverá ser organizado. Isso tudo vem na proposta. Eu preciso me valer dos meus conhecimentos prévios, que são todos esses aí, não são apenas de língua, né, mas são conhecimentos dos gêneros, das estruturas, das variedades. Eu tenho que pensar na seleção do que for relevante para que eu mantenha o projeto de dizer, que eu dependo dele para poder continuar a fazer a minha produção de texto. Eu organizando o que eu pretendo fazer, anotando, fazendo uma primeira familiarização com tudo isso, eu economizo tempo. Então, investir no planejamento é economizar tempo. É o contrário, às vezes o aluno está planejando mentalmente o texto e a gente, aflito por causa do tempo, fica, vamos lá, menino, olha a hora, para de morder a caneta, mas ele está lá bolando o texto que ele vai fazer. Ele está planejando, intuitivamente, ele está pondo em processo essa primeira etapa, né? Mas a gente luta com o tempo todo na escola. A segunda etapa é a tradução de ideias em palavras, que seria o equivalente à primeira versão do texto. É a etapa em que, mais efetivamente, a produção das ideias vão se consubstanciar numa primeira versão, tá? Então, primeira versão é a palavra-chave. Normalmente é o que a gente chama de esboço ou rascunho, mas sempre pensando que é a primeira versão do texto definitivo, não é o texto definitivo em absoluto. A revisão e a reescrita, elas são quando o sujeito produtor do texto vira leitor de si mesmo, ou o professor faz um trabalho em parceria com ele, ou os alunos leem entre si, sempre estabelecendo essa parceria, né, para que as pessoas tenham com quem trocar ideias e aprimorar o próprio projeto de dizer.
Se a gente confere se as ideias estão expressas de modo organizado, claro e coerente, eu vou adequando o meu texto cada vez mais à finalidade pré-estabelecida, que eu planejei lá no início. E todo esse processo de revisão, quanto mais ele for executado, melhor será o produto final, como a gente viu pelo depoimento desses dois autores, né? Então, o produto final precisa ter consistência, então eu preciso investir nele. A sugestão que a gente costuma dar muito é, assim, fez essa primeira versão, deixa dormir o texto, que nem massa de pão. Aí ela cresce. Quando eu me afasto dessa primeira versão, eu tenho mais criticidade em relação ao que eu escrevo. Por isso que quando a gente entrega uma prova e na semana seguinte o professor devolve, a gente olha e fala, nossa, fui eu que escrevi isso? Caramba, porque aí eu tenho distanciamento e eu consigo ser crítico de mim mesmo, né? A editoração é o produto final e a carinha que ele vai ter quando terminar e entregar. Então, se for para um varal para a escola de textos, ele vai ter um formato. Se ele for para ser colocado na sala, terá outro. Então, eu tenho que pensar na veiculação final para dar esse acabamento. E o interessante é que, normalmente, quando a pessoa está fazendo a editoração, ela acaba revendo outras coisas, né? Isso é normal. Agora, se eu vou trabalhar com gêneros, eu preciso conhecer o gênero que eu vou solicitar para o aluno. A língua escrita ela se materializa em gêneros textuais, não é isso? Então, se ela se materializa, eu preciso ver as especificidades desses textos, tanto estruturais como organizacionais, para que eu possa não só aplicar a proposta, mas corrigi-la condizentemente a esse contexto de produção. Então, vocês têm esses detalhes todos, né, aí sobre a questão dos gêneros e dos tipos, mas o que a gente precisa falar de antemão é que não há texto puro, todo texto tem uma série de tipos dentro dele, e tudo vai de acordo com essa perspectiva de Bakhtin sobre a relativa estabilidade dos gêneros textuais, né? Mas aí, se eu penso, por exemplo, artigo de opinião, uma carta de leitor, aí esses dois gêneros, eles têm a tipologia argumentativa como o mote principal. Isso não quer dizer que eles não tenham descrição, que eles não tenham narração dentro deles. A receita, qualquer receita, de bolo, de médico, não importa. Uma receita é o injuntivo, é o tipo injuntivo que vai predominar. E, por exemplo, a tal da crônica e a notícia, que nós temos pedido para os nossos alunos, o que vai preponderar é o tipo narrativo. O currículo é o descritivo, né? Embora o jeito de descrever vire argumentação. Eu vou querer pintar uma imagem para um outro a meu respeito e eu vou me descrever do jeito que eu acho que vai ser bem interpretado. Acaba sendo argumentativo, né? Bem, para a gente trabalhar os gêneros, nesse material vocês têm, eu vou passar mais rapidamente. Essa operacionalização de ordem didática, ela mostra, num quadro só, ele está aqui desmembrado para efeito de operacionalização de agora da nossa conversa. Nós temos, eu tenho que saber todas as especificidades do gênero textual solicitado. Eu tenho de saber em que domínio discursivo, que é a esfera de atividade, esse gênero circula. Eu tenho que saber em que suporte ele vai ser demonstrado. Onde é que o suporte é o que suporta materialmente o texto. Eu tenho que saber para que função social ou propósito comunicativo ele cumpre. Eu tenho que saber a natureza da informação, ou seja, o assunto. Eu tenho que dominar o assunto sobre o qual eu escrevo. Se eu não domino, o professor vai lá e me ajuda, né? Ele me ajuda a me familiarizar com os temas que podem estar lá nas propostas, nos textos motivadores. Eu tenho de saber quais são os tipos textuais em predominância, justamente para que eu me aproprie das características linguísticas deles e construa o texto condizentemente. E eu tenho de pensar não só nessa veiculação, né? Se for um texto mais formal, eu tenho de pensar que ele tem um vocabulário mais solene, com
como chama aquele, quando paraninfo de turma, como é que chama? Ah, bem formal. Aqueles... É o discurso, O discurso, né? de paraninfo ou de representante de turma e numa formatura, né? Que é diferente totalmente de uma situação corriqueira, que é mais íntima, situação mais informal, mais distensa, né? Agora, eu tenho de pensar também em que tipo de participante é esse meu que está na situação comunicativa. Então, se eu vou me dirigir a jovens somente, eu vou ter que usar uma linguagem condizente. Isso não quer dizer para apelar para situações informais que fiquem até próximas do chulo, mas deixar mais distenso mesmo, mais tranquilo, mais próximo da moçada, né? Aí eu tenho também que pensar, obviamente, nas variantes linguísticas que eu vou usar com adequação para atender essa interlocução. Todos esses saberes sobre gêneros é extremamente importante para o aluno, para o professor dominar e poder ajudar o aluno a se apropriar dessas características do gênero. Aí sim o professor vai fazer o trabalho de um mediador, né, que vai poder construir, ajudar o menino durante o processo de escrita e, por fim, corrigir e avaliar, né? Que corrigir é uma ação, a avaliação vai mostrar para o aluno, nessa linha da avaliação como aprendizagem, onde ele precisa melhorar. Então, vamos pensar o que é avaliação. A avaliação não é um fim, ela é um meio, né? Ela é uma prática educativa para que a gente possa conhecer o que acontece, por que acontece. Se a gente pensa na avaliação como uma forma de levantar o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe e o que ele precisa, o que eu preciso tomar de decisão para investir no que o menino não sabe para que ele possa melhorar, eu tenho aqui um juízo de valor ou de mérito que eu vou fazer e, com os resultados educacionais, eu vou averiguar se eles cumprem ou não as metas todas de ensino que nós temos, né? Se não cumprirem, eu tenho que fazer investimentos de natureza mais efetiva. E, com isso, o processo avaliativo fica longe de um instrumento controlador. Esse instrumento controlador aqui é o ponto do qual nós temos de nos afastar. Eu não posso controlar o aluno dizendo, ó, fica quieto, senão vou abaixar sua nota, como antigamente se fazia, infelizmente, né? A avaliação não é instrumento de controle nem de poder, né? Pelo contrário, é para o aluno melhorar. Então, seria interessante a gente fazer uma distinção agora entre exame e avaliação. O que é exame? Exame é uma coisa, é como se fosse uma fotografia de um momento. Então, eu pego um exame, eu pego o SAEB, eu pego o SARESP, eu pego o Enem, eu tenho a AP, eu tenho um retrato do que o educando sabe. Eu vou obter dados sobre o desempenho aqui e agora. Ele é um produto, portanto, né? Eu obtenho esses resultados pontuais. A avaliação, ela implica processo. Essa processualidade, esse dinamismo, inclusão e diálogo vai ser sempre sentado, diferentemente do outro, é o aqui e agora, a avaliação nessa linha ela vai ser entendida como agora para eu investir futuramente. Então, a avaliação é um processo, ela não é uma coisa pontual, apenas que eu me valho para dar uma nota e tchau. Não. Professora Lília, eu queria lembrar que a gente fez no começo do ano, né? Avaliação diagnóstica, com a produção textual, como a senhora está dizendo, os textos motivadores, com a grade de correção para auxiliar o professor. E esse processo, ele está acontecendo agora e as suas orientações vão apoiar também o professor na sala de aula para esse processo, que é tão amplo. Né? É super amplo. Né? Ele é bastante complexo, não adianta a gente pensar num pedacinho, vocês vejam quanta coisa está implicada. Então, a avaliação diagnóstica é justamente fazer o diagnóstico do geral para poder fazer intervenções. É a processualidade, né? Essa avaliação como aprendizagem entende, portanto, a avaliação como um recurso metodológico para eu usar, para que ele me auxilie como professor, a que eu organize
o meu trabalho para eu me reorientar quanto ao processo de ensino e de aprendizagem. Isso é importantíssimo para o professor. Vocês vejam aqui, esse como muda totalmente o foco da avaliação, né? Então, não é avaliação somente da, é como, porque é mais um momento de aprendizagem. Esse ato da avaliação, e esse é um ponto fulcral da ideia, o ato de avaliar praticado a serviço do conhecimento, em associação imediata com a ação ética da avaliação. Lembrando que a ética é um conjunto de valores e princípios de que o sujeito se vale para agir. E, obviamente, com essa avaliação ética, eu vou garantir a função formativa da avaliação e vou pensar na prática desses princípios, que é a questão da moral. Esses são pressupostos muito importantes, porque a gente falar de corrigir texto e falar em ética é interessante, mas é a forma que a gente encontra para trabalhar de um jeito que até o aluno se sinta confortado na medida em que eu dou atenção para ele, que eu mostro para ele eticamente o que ele precisa fazer para se aprimorar, né? E, obviamente, dá trabalho, muito trabalho. Mas escrever não é fácil, como a gente tem visto. Então, é um trabalho que merece mais tempo, mais dedicação do aluno e do professor, né? Então, se eu pensar aqui na função das grades de correção, eu vou pensar nelas como um parâmetro, tanto para o professor como para os alunos. Por que para os dois? Para o professor, será para ele minimizar a subjetividade, que faz parte da correção de textos, a gente sabe disso. Ele vai assumir, de fato, o texto como um todo, coerente, e ele não vai higienizar o produto do aluno, mas ele vai intervir para que esse aluno progrida. O aluno, é interessante a gente pensar que ele, quando nós mostramos as grades para eles e elucidamos, nós estamos mostrando as regras do jogo. Então, ele entra no jogo sabendo como é que vai jogar. Isso é bastante interessante. É para os dois, não é só para o professor corrigir. É para o aluno conhecer as regras do jogo também. Porque entrar no jogo e no meio do jogo saber como é que eu vou ser avaliado é complicado, né? A devolutiva ao estudante é o ponto-chave, eu acho, que é essa intervenção do professor, quando ele consegue fazer uma intervenção dessa natureza, ele está executando uma prática que vai para além do gabarito, vamos dizer. Ele vai usar essa assinalação de erros, mas de uma maneira diferente. Não é só mostrar, ó, está errado. Ou então, faltou acento, o professor vai e põe o acento. Não, ele vai intervir mesmo. Ele vai falar, ó, tem problema de acentuação nesse trecho, tem isso, tem aquilo, mas eu acho que para você defender seu ponto de vista, precisa ter outro tipo de abordagem. Você aqui começou, mas saltou a ideia, não fez uma frase de transição. São coisas que o professor vai conversar, ou por escrito, né? Ou oralmente com a turma toda. Ele pega um exemplo, trabalha. Tem várias formas de lidar com isso, mas isso é assunto para outra oportunidade. Esse trabalho é o feedback que o professor dá para o aluno, né? E ao dar um feedback, o aluno se sente acompanhado mesmo, não se sente largado à própria sorte. Sempre para que o aluno vá burilando o seu texto e aprender a partir do próprio texto. E essa tem sido uma das diferenças do ensino, o estudante aprender a partir do próprio texto. Ele produz e nele ele busca formas de se aprimorar e com isso ele vai aprendendo muito mais satisfatoriamente, né? É porque aí o professor leva o aluno à reflexão e à consciência. Isso. E ele realmente aprende muito. Essa é a ideia, né? Uhum. Que os dois vão caminhar juntos nesse processo, né? A mediação é justamente isso. O ensino da escrita e os saberes do professor, ele precisa justamente ter um investimento maior, sempre que possível, nestas perspectivas de mediar o passo a passo do aluno,
de todas as etapas da escrita, portanto, de fazer com que a avaliação seja feita com ética e ela acompanhando esse processo e, por fim, investir nessa devolutiva de modo que o aluno se sinta confortado para que ele tenha um norte, na verdade, é nortear o aluno mesmo. Olha, por aqui você continue investindo, daqui você fuja, porque daqui você vai fazer uma digressão que vai fugir do assunto, e assim ele vai investindo no projeto de dizer do estudante. Na verdade, é o seguinte, a gente quando pensa nesses protagonistas da ribalta escolar, que são tanto os ensinantes como os aprendizes, nós precisamos pensar nas avaliações em oposição aos rankings e às punições. Os resultados das avaliações têm de ser entendidos como fontes riquíssimas de informação para sustentar o projeto de dizer e aprimorar a competência escritora dos nossos alunos. Esse é o ponto, né? São muitas as fases pelas quais nós apenas demos uma pincelada hoje, mas, em geral, são elas que têm dado algum retorno para os professores que ousam mexer nesse vespeiro, que é a produção de texto. Não tem receita mágica, não tem fórmula. O que tem é isso, pensar nesses saberes, investir neles, né, para que a gente possa obter algum outro efeito de sentido das nossas próprias aulas e mediações. Vocês têm, no próprio diário, vocês têm a bibliografia, né, no diário de bordo, vocês receberam a bibliografia, e nós vamos parando por aqui para ver se nós temos um tempinho para o caso de haver perguntas. Eu me ponho aqui à disposição, se eu for capaz de respondê-las. Estou por aqui ainda, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Lilian. E nós abrimos a palavra para a diretoria de ensino. Quem quiser conversar com a professora Lilian, vamos aproveitar, gente. Mande e-mail, por favor, para o faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. Coloca o título Mediação em Linguagem e a diretoria de ensino, e aí nós abriremos. E também e-mails que quiserem enviar, por favor. Nós ficamos aguardando, até o momento não recebemos nenhum. Se alguém quiser mandar, nós temos uns minutinhos ainda e a professora pode responder para vocês. Bom, enquanto nós aguardamos uns minutinhos, professora, eu gostaria de pedir para a senhora voltar naquele ponto da dialogicidade da produção. Focar um pouquinho para eles na dialogicidade. Tá. Quando a gente fala numa perspectiva sócio-interacionista, está embutida a ideia dessa dialogicidade, que é o autor, o texto, o leitor, sempre em comunhão e sempre em função de um dado objetivo. Porque se nós temos de escrever a tarefa é escrever uma carta de leitor para um jornal da cidade, porque nós estamos com um problema aqui na linha do ônibus, que mudaram o ponto do ônibus e está gente sendo atropelada. Vamos escrever carta de leitor para o jornal. Então, tem uma função social pré-delimitada, né? A gente está desenvolvendo cidadania, a gente está trabalhando perspectivas dentro das funções sociais da escrita de verdade. Então, eu tenho de pensar, eu, produtor de texto, vou interagir com o meu interlocutor por meio de uma carta de leitor. Então, quais são as especificidades da carta de leitor, né? Então, eu vou saber que é um texto argumentativo, que ele vai denunciar, criticar, solicitar, né? E eu tenho que pensar nessa tríade, né? Texto, leitor e autor, sempre. Eu, como produtor de texto, eu sou autor dessa carta, eu, como o texto que vai mediar essa interlocução, e o leitor final, que é o leitor daquele jornal. Então, eu tenho que escrever pensando na veiculação desse texto num dado jornal. Então, se for um jornal de bairro, se for um jornal de grande circulação, eu vou tentar adequar a linguagem a essa situação discursiva, né? Quem não teve acesso ao material da professora Lilian, que nós chamamos de diário de bordo, né, um estudo prévio para os professores, pode entrar em contato com o PCNP da sua diretoria, que ele vai disponibilizar para vocês, tá?
Não tem problema, não. E também, nas bibliotecas das escolas, também foi disponibilizado o livro que vocês aí receberam no Diário de Bordo, no PNBE, né, professora? Então, assim, muitas escolas já têm esses livros, e aí os professores coordenadores podem utilizar, em ATPC com os professores de língua portuguesa também podem utilizar, ou também podem procurar o PCNP. Nós agradecemos a todos pela audiência, por terem nos ouvido, e esperamos que esse trabalho vá muito além, né? Que ele vá para as escolas, que ele surta efeito e que haja mediação realmente para a produção e que nós tenhamos, né, resultado com a aprendizagem dos alunos. Passo a palavra para a professora, para as considerações finais. Então, agradecer mais uma vez esta oportunidade de falar sobre um trabalho que, para mim, é muito especial, que é o ensino da produção de texto. Eu gosto muito desse assunto, eu sei que ele merece mais investimentos para todos nós, professores, né, formadores, porque realmente a escrita é o nó, né? Nós temos muita necessidade de investir nesse ensino para poder melhorar um pouquinho a escrita dos nossos alunos. Agradeço mais uma vez e me ponho à disposição, caso vocês precisem. Ângela fica como nossa mediadora. Tá ok? Ok, eu que grande agradeço. Abraço. Muito obrigada, professora, mais uma vez.